Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas. Hoje a nossa aula vai versar sobre um tema que está na ordem do dia e que é, como vocês sabem, a questão das eleições. E vamos começar com a nossa aula, precisamente, que vai tratar, vamos fazer uma reflexão pré-eleitoral. E que quero aqui apresentar duas ideias. Não se trata de propaganda eleitoral de maneira nenhuma. As duas ideias que nos podem ajudar na decisão que vamos ter de tomar no domingo. Ora, a primeira ideia é esta. Cuidado com os líderes que apelam às emoções negativas fortes. Cuidado com esses líderes. Nós temos o exemplo destas emoções, mais habitualmente são usadas pelos políticos, são o medo e a raiva. Fazer-nos sentir medo de determinados grupos de pessoas, ou sentir raiva em relação a esses grupos de pessoas. Cuidado com os políticos que apelam a estas emoções em nós. Porque este tipo de emoções tende a capturar, nós já sabemos isso, tende a capturar ou mesmo a desligar os gestos superiores do cérebro. Ou seja, aquela parte que nós que damos o nome de cérebro racional. Ou seja, as únicas capazes de fazer ponderações cuidadas quando se trata de tomar decisões complicadas. Nós sabemos quais as consequências de suscitar estas emoções negativas fortes. Recentemente, nas últimas aulas, temos visto isso com os funcionários judiciais a quem o tratamento que eles recebem provoca depressão, ansiedade, esgotamento, e o caso dos jovens em que determinados eventos certamente traumáticos na sua existência levam à eclosão da violência no namoro. Reparem, no namoro, que deveria ser uma relação onde tudo contribui para ser o mais pacífico e gratificante possível, é onde surge muita violência, com aqueles números terríficos que a gente vê nas outras aulas. Praticamente 2 em cada 3 pessoas que namoram são vítimas de violência e consideram a violência como algo normal. Portanto, este é o resultado de emoções negativas fortes. Assim, estes líderes que apelam a estas emoções, que procuram estimular estas emoções em nós, estão a acordar de facto um monstro que legitima toda a violência. Violência essa que a história nos ensina que vai acabar por cair sobre as nossas próprias cabeças e os nossos descendentes. A propósito da história, não sei se conhecem Martin Niemöller, um pastor luterano que em 1933, à altura em que Hitler subiu ao poder, era um adepto ferrenho, entusiasta do partido nazi e de Hitler, mas que se foi distanciando, devido à prática daquele partido, foi-se distanciando e em 1937 acaba preso pela Gestapo, tendo ficado preso até ao fim da guerra. Depois da guerra, ele, arrependido e preocupado com a possibilidade de voltar a acontecer, e arrependido daquilo que fez, passou a fazer palestras onde retratava aquilo que se tinha passado com ele e procurava avançar para o perigo deste tipo de processos. E então é dele aquele famoso texto, que alguns de vocês já conhecem, e que eu vou agora a seguir partilhar convosco. Primeiro, eles vieram buscar os socialistas e eu fiquei calado, porque não era socialista. Então vieram buscar os sindicalistas e eu fiquei calado, não era sindicalista. Em seguida vieram buscar os judeus e eu fiquei calado, porque não era judeu. Foi então que eles vieram me buscar e já não havia mais ninguém para me defender. Portanto, votar num líder político mau, movidos principalmente pelo medo e pela zanha, é perigoso para nós e para os nossos filhos e netos. Ainda por cima, se nos lembrarmos que o poder corrompe sempre, ou seja, quem é mau, quando chega ao poder, fica pior. E quem tem dúvidas, basta perguntar-se a si próprio: será que conheço algum líder político que, tendo chegado a lugares de governo, se tornou numa pessoa melhor? Dificilmente encontraremos alguém a quem tenha acontecido isto. Portanto, cuidado com os líderes partidários,
à esquerda, à direita ou ao centro, de onde quer que seja que venham, da que ideologia que tenham, cuidado com esses líderes que procuram suscitar em nós estas emoções negativas fortes, como o medo e a raiva. A segunda ideia tem a ver com, enfim, uma proposta de procedimento para as pessoas que ainda têm algumas dúvidas sobre a quem dar o seu voto no domingo. E esse procedimento, três fases. Uma primeira fase, que é a fase dos valores, eh, vou propor que definam o valor. Cada um de vós defina o valor que é mais importante para a sua vida. Aquilo que orienta essencialmente nas situações mais prementes, mais dramáticas, aquilo que orienta verdadeiramente a vossa vida. E que vocês gostariam de encontrar nos outros. Esse valor, escolham esse. Uma segunda fase, na avaliação, proponho que avaliem o que os líderes partidários, o que os líderes partidários dizem e como se comportam à luz daquele valor que vocês escolheram e que é o mais importante para vocês. Portanto, avaliar o que eles dizem e o que eles fazem à luz desse valor. E rejeita aqueles que não passam nessa avaliação. Aqueles, portanto, que não seguem claramente o vosso valor. E depois uma terceira fase, que é a tomada de decisão, de entre os que passam, se passar só um, está resolvido, nem é preciso chegar a esta terceira fase, está escolhida a pessoa. Se for mais do que um, de entre os que passam, selecione aquele que defende as propostas mais construtivas em direção à sociedade que desejam para vocês e para os vossos descendentes. Portanto, desses que seguem os vossos valores, qual aqueles que pugnam por uma sociedade que está mais próxima daquilo que vocês desejam para vós e para os vossos filhos, netos, sobrinhos, sobrinhos netos, etc. Em suma, a recomendação final: não menosprezem os vossos valores quando forem votar. Respeitem esses valores, porque respeitar esses valores é respeitar aquilo que mais central é na vossa vida. E pronto, chegamos ao fim da reflexão pré-eleitoral. Desejo que tenham um bom fim de semana, que tomem boas decisões e que tudo corra pelo melhor e que tenhamos todos muito boa sorte. Bom fim de semana, obrigado pela vossa atenção e até para a semana.